Às 06h00, em uma manhã tranquila no Pacífico Ocidental, satélites da Marinha dos Estados Unidos detectaram algo incomum. Dois porta-aviões chineses, o Liaoning e o Shandong, não estavam apenas realizando exercícios perto de sua própria costa, eles estavam navegando juntos. Além da chamada Segunda Cadeia de Ilhas, uma linha invisível que definiu a dominância dos Estados Unidos no Pacífico por décadas. Para os estrategistas navais, isso é como cruzar a linha de 50 jardas no futebol americano e encarar diretamente o quarterback adversário. Isso não é apenas mais um exercício de treinamento para Pequim, é uma mensagem escrita em aço e fumaça de jato. Nós podemos trazer a luta para o seu quintal. O Liaoning, o primeiro porta-aviões da China, não é estranho a patrulhas. O Shandong, seu primeiro porta-aviões construído nacionalmente, vem aprimorando suas habilidades em águas regionais. Mas operar lado a lado, tão longe de casa, é um novo nível de ambição. Isso sinaliza uma tentativa deliberada de mostrar a Washington que a Marinha da China não joga mais apenas na defesa, eles estão praticando o ataque. O simbolismo é forte. Os Estados Unidos têm confiado em seus grupos de porta-aviões como fortalezas flutuantes, plataformas de poder aéreo que podem dominar qualquer oceano em que naveguem. Por décadas, a China não tinha capacidade de contestar seriamente essa presença. Bem, isso não é mais o caso. Esses porta-aviões gêmeos representam um desafio direto à ideia de que o Pacífico é o Lago da América. Aqui está o ponto principal. Esse não foi um encontro por acaso. Essas manobras foram cronometradas, encenadas e divulgadas. Pequim queria que o mundo, e especialmente o Pentágono, notasse. Porque por trás desses exercícios existe uma ambição maior que está remodelando o equilíbrio de poder no Pacífico. Do final de maio até o início de junho de 2025, a Marinha da China foi além dos seus limites. Pela primeira vez na história, o Liaoning e o Shandong realizaram exercícios coordenados em grande escala além da segunda cadeia de ilhas. Ao operar ali, Pequim estava sinalizando confiança em sua capacidade de manter operações de porta-aviões a longas distâncias, uma característica marcante de uma verdadeira marinha de águas azuis. O exercício não foi pequeno. Imagens de satélite revelaram dezenas de escoltas navegando ao lado dos porta-aviões, cruzadores tipo 055 destroyers, tipo 05 2D e navios de abastecimento capazes de reabastecer a força-tarefa, no mar. No alto, caças J-15 decolavam dos convéses em pares, praticando patrulhas aéreas e missões simuladas de ataque. Aeronaves de vigilância orbitavam nas extremidades, ampliando a consciência situacional dos porta-aviões. A mídia estatal chinesa descreveu os exercícios como treinamento de rotina, mas a escala e o local contavam uma história diferente. A operação tinha uma mensagem clara: os porta-aviões da China não eram mais apenas peças de exibição costeiras. Em vez disso, eles estavam funcionando como ferramentas de projeção de poder, capazes de operar nas mesmas águas contestadas onde normalmente patrulham os grupos de porta-aviões americanos. Ao ultrapassar a segunda cadeia de ilhas, eles entraram em uma zona tradicionalmente considerada a linha avançada de defesa dos Estados Unidos. Guam, que abriga uma enorme presença aérea e naval dos Estados Unidos, de repente se viu ao alcance teórico da aviação embarcada chinesa. Não se tratava apenas de aviões e navios. O momento do exercício coincidiu com o aumento das tensões regionais. Autoridades japonesas e taiwanesas relataram um aumento da atividade militar chinesa em toda a região. Para os planejadores navais, isso ia além de um exercício. Foi um ensaio para um futuro em que porta-aviões chineses navegam em sincronia, avançando profundamente em águas contestadas e desafiando os porta-aviões dos Estados Unidos a responder. Os exercícios não eram apenas sobre navegar em formação, mas sim sobre testar limites, ver até onde a China poderia operar próxima de pontos críticos sem provocar um confronto direto. Enquanto o Liaoning e o Shandong manobravam pelo Mar das Filipinas, suas escoltas se espalhavam em arcos de proteção. Os cruzadores, tipo 055 equipados com mísseis de longo alcance, atuavam como escudos, enquanto os destroyers 05 2D faziam varreduras anti-submarino.
No alto, caças J-15 realizavam patrulhas aéreas de combate em ciclos sobrepostos, criando um guarda-chuva rotativo de proteção. Parecia menos um exercício de treinamento e mais um ensaio de combate. A proximidade com o Japão adicionava mais uma camada de perigo. Autoridades de defesa japonesas relataram vários encontros entre suas aeronaves de patrulha e caças chineses durante os exercícios. Em um dos incidentes, um J-15 chinês chegou a apenas 45 metros de distância de um avião de patrulha P-3 japonês. Essa é uma distância tão curta que a turbulência dos motores do caça sacudiu a aeronave de hélice. O Japão apresentou um protesto formal, chamando a manobra de imprudente. Para Pequim, porém, a quase colisão demonstrou ousadia. Não vamos recuar nos céus disputados. Forças americanas também estavam próximas. A base da Força Aérea Anderson, em Guam, aumentou os voos de bombardeiros B-1 durante o mesmo período e aeronaves de patrulha PA Poseidon da Marinha dos Estados Unidos foram observadas. Acompanhando o grupo de porta-aviões chinês no mar, submarinos americanos provavelmente rastrearam a flotilha à distância, coletando silenciosamente dados sobre as táticas de escolta chinesas e as operações de voo do porta-aviões. Cada manobra, cada ciclo de lançamento, cada transmissão de rádio foi registrada. Informações valiosas caso o treinamento de hoje se transforme no confronto de amanhã. O que tornava a situação mais volátil era o ambiente. O Pacífico Ocidental é um teatro lotado onde as forças militares operam em proximidade. Travamentos de radar, chamadas de advertência e manobras agressivas podem escalar em questão de segundos. Ambos os lados sabem que basta um erro, uma colisão no ar, uma leitura errada de um sinal de radar para desencadear uma crise. O incidente do EP-3 em 2001 perto de Hainan, onde um caça chinês colidiu com um avião de vigilância dos Estados Unidos, serve como um alerta. Naquela época, apenas uma aeronave caiu. Hoje, com grupos inteiros de porta-aviões se seguindo de perto, as apostas são muito maiores. Para aumentar a tensão, a mídia estatal chinesa amplificou a operação. Imagens mostraram os J-15 decolando das rampas em alta velocidade com mísseis carregados sob as asas. As emissoras destacaram exercícios de fogo real contra alvos simulados no mar, enfatizando que os porta-aviões poderiam projetar poder em qualquer lugar além da primeira cadeia de ilhas. A mensagem era clara: Pequim não estava apenas treinando, estava se apresentando para uma audiência tanto doméstica quanto estrangeira. Para Washington, não era só uma demonstração de força. Os exercícios revelaram a doutrina em evolução da China: operar porta-aviões longe de casa, coordenar múltiplos grupos de ataque e integrá-los com destroyers, submarinos e aeronaves de vigilância. Essa combinação é exatamente o que torna um grupo de porta-aviões perigoso. E agora, a Marinha Chinesa estava mostrando que também podia fazer isso. Ao avançar além da segunda cadeia de ilhas, Pequim demonstrou a ambição de remodelar o equilíbrio de poder no Pacífico. Para entender a importância disso, é preciso conhecer a estratégia das cadeias de ilhas. A primeira cadeia de ilhas se estende do Japão, passando por Taiwan até as Filipinas, formando uma barreira natural próxima à costa da China. Os Estados Unidos e seus aliados há muito tempo dependem desse arco para conter o movimento naval chinês. A segunda cadeia de ilhas fica mais a leste, passando por Guam nas Marianas do Norte. Essa mudança não é apenas sobre geografia, é sobre tempo e distância. Em um confronto, um grupo de porta-aviões além da segunda cadeia de ilhas pode colocar Guam ao alcance de ataques, pode ameaçar as rotas marítimas dos Estados Unidos e do Japão e pode aumentar o tempo de resposta americano. O Pacífico, de repente, parece um pouco menor quando caças chineses podem decolar de convéses posicionados a centenas de milhas a leste de Taiwan. Os exercícios também mostraram uma doutrina chinesa em desenvolvimento, massa e coordenação. Operar 2 porta-aviões em sincronia não é uma tarefa simples. Exige um tempo preciso das operações de voo, transferências de defesa aérea e logística. O plano tinha dificuldades até com ciclos simples de convés. Agora está ensaiando o mesmo manual que os grupos de ataque de porta-aviões dos Estados Unidos aperfeiçoaram durante a Guerra Fria. Cada voo dos J-15, cada operação de reabastecimento no mar, cada manobra coordenada era uma prova de que a Marinha da China está aprendendo em alta velocidade. Para Washington, isso é um desafio direto à dissuasão.
A projeção de poder dos Estados Unidos há muito tempo se baseia na suposição de que nenhum rival poderia igualar o alcance operacional de seus porta-aviões. Se a China conseguir colocar em operação vários grupos de porta-aviões apoiados por mísseis de longo alcance e satélites, o custo de uma intervenção dos Estados Unidos no Pacífico aumenta dramaticamente. De repente, os porta-aviões americanos operando perto de Taiwan ou do Mar do Sul da China enfrentam ameaças em camadas, mísseis baseados em terra, submarinos e agora porta-aviões rivais. Os aliados também perceberam isso. O Japão enviou caças durante os exercícios. O Ministério da Defesa de Taiwan alertou sobre intenções expansionistas. Até a Austrália e as Filipinas intensificaram discretamente o monitoramento das rotas no Pacífico Ocidental. Todos veem a mesma coisa. O Pacífico não é mais incontestado, e aqui está uma reviravolta estratégica. Pequim não precisa vencer uma batalha naval para alcançar seus objetivos, só precisa aumentar os riscos o suficiente para que Washington hesite. Cada novo deslocamento além da segunda cadeia de ilhas enfraquece a percepção da dominância americana. É assim que as grandes potências mudam o equilíbrio, não da noite para o dia, mas com cada exercício cuidadosamente planejado. Enquanto o Liaoning e o Shandong faziam manchetes no Pacífico Ocidental, uma terceira sombra surgia ao fundo. O mais novo porta-aviões da China, o Fujian, diferente de suas irmãs mais velhas, não é apenas um passo incremental adiante. É um salto tecnológico que coloca a China em uma nova categoria na aviação naval. O Fujian é o primeiro porta-aviões Kato-Bar da China, abreviação de decolagem assistida por catapulta, mas recuperação por parada brusca. Ao contrário das rampas de salto de esqui no Liaoning e no Shandong, que limitam a carga útil e o combustível das aeronaves, os sistemas Kato-Bar usam catapultas eletromagnéticas para lançar os aviões no céu. Isso significa caças de ataque mais pesados, totalmente carregados com bombas e mísseis, e a capacidade de lançar aeronaves especializadas como aviões de alerta aéreo antecipado. Para Pequim, isso não se trata apenas de adicionar outro porta-aviões, mas sim de liberar o tipo de poder aéreo que os porta-aviões dos Estados Unidos têm exercido há décadas. Com mais de 80 mil toneladas, o Fujian rivaliza em tamanho com os porta-aviões da classe Nimitz dos Estados Unidos. Seu convés de voo é plano e expansivo, com 3 catapultas eletromagnéticas visíveis em imagens de satélite. Relatórios sugerem que ele pode abrigar uma nova geração de aeronaves, o caça furtivo J-35, projetado para competir com o F-35C da Marinha dos Estados Unidos e o KJ-600. Avião de alerta antecipado, um equivalente chinês ao E-2 Hawkeye. Juntas, essas plataformas aumentariam drasticamente o alcance e a capacidade de sobrevivência do porta-aviões. O momento do progresso do Fujian é crucial. Em meados de 2025, o porta-aviões está concluindo os testes no mar e espera-se que atinja a capacidade operacional inicial muito em breve, possivelmente dentro de alguns meses. A mídia estatal já mostrou catapultas lançando aeronaves de teste, sinalizando ao público interno e externo que a China reduz a diferença com a Marinha dos Estados Unidos mais rápido do que muitos até esperavam. Estrategicamente, o Fujian é um divisor de águas por 3 motivos. Primeiro, elimina a dependência chinesa de porta-aviões com rampa, permitindo real capacidade de ataque em águas profundas. Segundo, ele permite campanhas aéreas de maior duração. Os porta-aviões podem manter operações de voo contínuas com aeronaves mais pesadas e diversificadas. E em terceiro lugar, fortalece a capacidade da China de lutar em formações em camadas. Enquanto Liaoning e Shandong prendem os adversários, Fujian pode realizar ataques de precisão e controlar o espaço de batalha com radar aerotransportado. Analistas dos Estados Unidos estão observando de perto. Em simulações de guerra, a presença de um porta-aviões chinês equipado com Kato-Bar complica todos os cenários. Os porta-aviões americanos enfrentariam não apenas mísseis antinávio baseados em terra e submarinos, mas também um porta-aviões rival capaz de projetar poder em alcances semelhantes. O Pentágono observou que a futura ala de ataque do Fujian pode torná-lo o porta-aviões mais capaz fora da Marinha dos Estados Unidos. Para Pequim, o simbolismo é tão importante quanto o equipamento.
O Fujian representa orgulho nacional, autossuficiência e prova de que a indústria de defesa da China pode dominar tecnologias complexas que antes eram consideradas inalcançáveis. Cada teste no mar e cada lançamento é transmitido para milhões de pessoas, reforçando a ideia de que a China não é mais uma potência regional, mas sim global. A mensagem não poderia ser mais clara. Ao navegar com o Liaoning e o Shandong, além da segunda cadeia de ilhas e preparar o Fujian para se juntar a eles. A China está sinalizando que o Pacífico não pertence mais apenas aos Estados Unidos. Esses desdobramentos não foram acidentes, foram ensaios cuidadosamente planejados de como podem ser os conflitos futuros. Os Estados Unidos ainda mantêm a vantagem. Seus grupos de ataque de porta-aviões são maiores, mais experientes e contam com uma rede logística global que nenhuma outra marinha consegue igualar. Mas a China não precisa superar os Estados Unidos da noite para o dia. Tudo o que ela precisa fazer é aumentar os riscos, esticar um pouco mais as forças americanas e tornar cada confronto futuro mais incerto. Esse é o poder silencioso mais perigoso desses exercícios. Então aqui vai a pergunta para você. Você acha que a China está apenas mostrando força para impressionar? Ou estamos vendo os primeiros passos em direção a um desafio direto à dominância dos porta-aviões dos Estados Unidos? Me diga o que você acha aí embaixo. Eu leio todos os comentários e olha, obrigado por assistir. Se gostou da análise, curta o vídeo e inscreva-se para não perder a próxima história, emergindo dos oceanos do mundo. E se você quiser ir além e apoiar o canal diretamente, junte-se à frota. Você vai receber distintivos de fidelidade, respostas prioritárias e vai nos ajudar a trazer mais histórias marítimas reais à tona. Clique em Seja Membro no nosso canal e participe conosco. Porque uma coisa é certa, seja porta-aviões, cruzeiros ou catapultas, o Pacífico ficou muito menor e muito mais barulhento. Até a próxima!